Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Da Mente ao Mundo, um espaço onde a gente conversa com pessoas que percebem a vida pelo lado criativo e com isso transformam realidades. Hoje a nossa conversa é com Emanuel Miranda, também conhecido como Sapulha. Ele trabalha com audiovisual desde 2012, nas áreas de som direto e mixagem. Atualmente também trabalha como perito judicial e assistente técnico em áudio e imagem. Ele é mestrando em neurociências com foco em neurociência do som e também é professor universitário, lecionando a disciplina de psicoacústica. A gente conversou sobre ciência, sobre cérebro, sobre acústica, sobre tecnologias imersivas e até sobre o que é a realidade. Será que o que a gente vive é mesmo real ou tudo isso é só uma ilusão? Aliás, o que é o real? Enfim, o bate-papo foi longe. Assiste aí e deixa o seu comentário pra gente saber se você gostou ou não. E se você gostar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você poder receber mais conteúdos como esse. Agora sim, bora lá para nossa conversa com Emanuel Miranda, o Sapulha. Bom proveito! Quem é o Emanuel ou quem é o Sapulha? O que você faz para o pessoal poder te conhecer melhor? Então, o apelido vem do desenho do Ursinhos Gummy, desenho antigo, muito antigo, na verdade, muito antigo. Ursinhos Gummy. Dia a gente Ursinhos Gummy, Certo. Hoje em dia a gente tá vintage, né? Pelo menos eu tô vintage. Tô 45, então. Aí, tipo, o Sapulha. Cadê? Eu tenho até ele aqui, cara. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. O Sapulha. Deixa eu mostrar o Sapulha. O Sapulha, cadê? Este é o Sapulha. Famigerado Sapulha. Que dizem que parece comigo. E aí foi... Na época eu tocava numa banda de forró e era uma banda ainda que... Foi o começo da banda Oxe, né? Quando a gente tocava, que era com o Bruno ainda. O Bruno Oxe. Então, foi o Bruno que olhou pra mim e fez: caramba, tu parece com Sapulha, cara. E o Bruno colocou esse apelido na época que eu tocava ainda e ficou Sapulha, e até hoje é Sapulha. E eu só mudei o Sapulha depois que eu comecei a trabalhar com perícia, porque ficava estranho se eu botar Sapulha, eu perdi a credibilidade. Eu tirei. Aí fica Emanuel, mas para o audiovisual é Sapulha, deixa Sapulha. Uhum. E pegando o filme e apresentando, vamos lá. Eu sou um cara que gosta muito de som, que sou apaixonado por áudio, que começou a mexer em caixa de som, desmontar a caixa de som para descobrir como é que a coisa funcionava desde moleque. E um pouquinho mais, acho que com 16, 17 anos, já estava mexendo em software, pegando show na época, esses shows que eram gravados em MD na época, show de banda de forró, eu pegava, levava para casa, remasterizava. Então comecei a gravar umas coisas também, montei um estúdio. Então, assim, de novo eu já gostava dessa área. E aí, enfim, entrei na música, comecei a tocar, sou músico. Depois do músico, comecei a trabalhar com cinema, montei um estúdio antes, né? Produzi muita banda aqui do estado, aqui de Maceió. Comecei a fazer trabalho para cinema. Fiz o meu primeiro trabalho para cinema, eu fiz quando eu morava na Holanda, ainda morei um tempo em Amsterdã. E eu fiz a trilha sonora, gravei, né, a trilha sonora de um filme, o Sextet, um longa-metragem. E esse foi o primeiro trabalho, eu acabei achando interessante, né, essa coisa do cinema. Quando eu voltei para cá, surgiu a oportunidade de gravar um filme, e aí eu gravei como técnico de som direto, e depois finalizei, fiz a parte de mixagem, e eu me interessei nessa área do cinema, né, de caramba, isso aqui é legal, porque é bem diferente de música. Uhum. Aí comecei a trabalhar com cinema, foquei em cinema, aí a música caiu um pouquinho, saiu um pouquinho da música, e acabei me interessando mais. Chegou a pandemia, todo mundo parou, né? O mercado audiovisual, mercado de cultura, na verdade, né? Parou como um todo. E aí eu pensei em fazer algo, queria fazer algo de música, ou trabalhasse, quer dizer, que trabalhasse com áudio, mas que não corresse o risco de parar de novo com a pandemia. Foi onde eu pensei na parte de perícia, que é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, trabalhar com perícia de áudio. Eu olhava meio que, sabe, eu olhava assim, caramba, como será que faz isso, né? Como é que será que entra nisso? Olhava algumas pessoas que faziam, e era uma área que eu achava interessante, mas nunca tinha me metido, né, a fazer. E aí, na pandemia, eu fui fiz uma graduação em perícia, e terminei a graduação em perícia um pouco após a pandemia, aquela coisa da pandemia que disse, cara, a gente precisa fazer uma coisa nova, né? Aí fiz a graduação, e assim que terminou,
Aí eu vi que a graduação é aquela coisa, você aprende tudo e não aprende nada, ao mesmo tempo, né? Você aprende tudo, mas não sabe fazer nada. A graduação em perícia criminal é bem isso. Você aprende tudo, mas não sabe fazer nada. Então, assim, é muita coisa. E ou você foca, né, em algo. E como eu já queria o áudio, eu disse, pronto, eu quero trabalhar com áudio. Então, foquei na parte de áudio forense. Aí foi quando eu comecei a ver que essa parte do áudio forense é pouquíssimo explorada no país, porque pouca gente sabe fazer, né? Hoje, por exemplo, perícia de voz, eu acredito que no máximo 100 profissionais no Brasil que trabalham com perícia de voz. Então, assim, contando tanto a parte da polícia científica quanto polícia federal, polícia científica e os peritos que são judiciais. Uhum. Então, assim, é uma área que, como diz uma amiga minha, é muito difícil, por isso que ninguém quer. Porque realmente é muito difícil identificar a voz de alguém. Além de ser muito difícil, é muita responsabilidade, porque você pode tanto incriminar alguém, né, se você fizer algo errado, tanto como você pode também soltar um criminoso, ajudar a soltar, né, porque quem dá a validade é o juiz que vai dar a martelada. No entanto, o perito ele tem o poder do livre convencimento motivado, né, a partir do laudo dele, que o juiz vai motivar ou não numa decisão. Então, por isso que a perícia, hoje em dia, a prova técnica, na verdade, é a mãe das provas, né? Uhum. Então, assim, porque não tem como você rebater ciência. Sim. Um laudo, ele é científico. Então, sim, assim, você está estampando aqui, ó, isso aqui é o que aconteceu cientificamente, então... Uhum. E aí, pronto, comecei nessa área de perícia, consegui trabalhar em alguns casos importantes, posso dizer assim, e aí depois, como se não bastasse já estar estudando tanta coisa, eu fui inventado de estudar neurociência, mas com o intuito de estudar para tentar entender como o som funciona dentro da nossa cabeça. Uhum. Então, porque é muito interessante, por exemplo, os efeitos psicoacústicos, que a gente escuta uma coisa, e sendo que o cérebro interpreta outra. Isso era uma coisa que eu queria saber como é que funcionava. Então, eu sou muito assim, sabe? Tipo assim, se eu estou a fim de fazer um curso de algo, eu faço uma pós-graduação, sabe? Eu tenho 8 já, eu vou para 9ª. Uhum. Então, assim, eu sou desse tipo, assim, eu prefiro estudar uma coisa mais aprofundada. E isso começou depois da pandemia também, que eu dei uma louca, assim, comecei a estudar, gostei de estudar, achei, cara, como é bom estudar, sabe? Quando você começa a estudar muito e a coisa meio que... sua cabeça faz, caramba, como é bom isso, cara. Sim. O conhecimento é um negócio absurdo. E é isso, e aí comecei a estudar neuro para focar nessa parte, muito focado também no áudio para cinema, então é sobre o aspecto, como o som impacta emocionalmente na nossa percepção, né, e no nosso emocional como um todo, né, como é que o som impacta, qual a diferença de um som ele tá imersivo, né, de você estar escutando um som aqui em cima de você, para um som estéreo, né, qual a diferença, qual o impacto deles? Porque existe uma coisa muito significativa que é o disparo do teu sistema nervoso simpático. Então, o teu sistema nervoso autônomo, ele dispara, por exemplo, quando você tem filmes onde você tem... Imagina um filme de terror, que você tem um sussurro ali do filme de terror, o cara falando sei lá, o demônio falando no ouvido da pessoa, sendo que você coloca isso no som, a pessoa falando aqui, sim, no seu ouvido. Então... Isso dá uma imersão, um disparo, né? Dá uma imersão, isso ativa o teu emocional. Uhum. Então, assim, já tem alguns estudos sobre isso, que é justamente sobre esse impacto emocional também, né? Que, de fato, há uma alteração, né? Com sistemas mais imersivos. Então, isso aí que eu estou hoje tentando entender um pouco mais, sabe? Tentando entender como é que a gente consegue, na verdade, focar em desenvolver dispositivos ou tecnologias que sejam mais imersivas, né, numa medida possível, para que a gente possa ter uma melhor experiência, tanto num filme como numa música, enfim. Sim, e é interessante até lembrar, né, porque às vezes a gente esquece, né, às vezes algumas pessoas esquecem que o cinema, né, o filme, ele faz parte de uma área que é chamada de audiovisual, né, então é audiovisual, inclusive inclusive o áudio vem antes, né, audiovisual, e o audiovisual, ele, assim, na minha visão, o audiovisual, o filme, ele de certa forma, à medida que a gente vai construindo uma narrativa, né, a gente acaba estabelecendo uma espécie de hipnose, eu acho, né, para quem assiste.
E é interessante porque o som ele também vai contribuir para essa hipnose, né? Inclusive, com essa questão da imersão que você falou, que eu acredito que contribui ainda mais. Inclusive, só aproveitando essa questão da imersão, um dia desses eu estava assistindo um episódio da série Love, Death Robots, que é de uma temporada recente, não sei se você conhece essa série. Não conheço. E aí no primeiro episódio dessa temporada nova, que se eu não me engano é temporada 4, o primeiro episódio se chama Can't Stop, que é o nome de uma música do Red Hot. Red Hot. Né? E esse episódio ele é basicamente uma... Assim, a série é uma série de animação, né? E aí são episódios que... Todo episódio é uma coisa diferente. Então a série, ela fala muito também sobre tecnologia. Aí nesse episódio, é um episódio meio que livre. E aí o episódio, ele é basicamente... É um show do Red Hot Chili Peppers. É um show do Red Hot em animação 3D, aí só que os personagens são como se fossem umas marionetes, né? E aí um dos diferenciais desse episódio é justamente a questão do som, porque ele é muito imersivo, tipo, é uma gravação realmente do Red Hot, é uma gravação original, só que a gente percebe quando a gente ouve, pelo menos eu, no caso, eu ouvi com um fone, e a gente percebe como que a mixagem ali foi muito, muito bem trabalhada, né? Porque à medida que a câmera vai passando, por exemplo, entre dois personagens, aí o som da voz de um se eleva mais do que a do outro. Você ouve mais o som do baixo quando a câmera passa perto do baixo, sabe? Aí eu tô citando isso como curiosidade, porque me veio essa ideia de chamar você justamente nesse dia em que eu assisti a esse episódio, né? Que foi um episódio que me chamou muito a atenção, justamente por conta desse áudio imersivo. Você, desde a infância, você já tinha um certo interesse pelo mundo do som, né? Por esse universo sonoro. Você desmontava e montava caixas, né? Para fazer subwoofer, se não me engano, você falou. O som já estava presente na sua vida ali desde a infância. E aí tem essa questão da perícia, né? Na área de som. E aí eu queria saber se na sua infância você percebe, quando você olha para trás, se você já percebia algum indício de que você também se interessaria por essa área. Na infância não, mas eu acredito que, por exemplo, na época que eu tinha, na adolescência, eu acredito que sim, porque essa coisa da perícia de áudio é algo que eu já vejo desde moleque, né, molecão mesmo, mas eu nunca, porque assim, é um negócio muito fechado, sabe? É um nicho, velho. A galera se protege assim, não entra ninguém. Antigamente era pior, sabe? Sim. Tipo, não entra ninguém. É algo muito novo também. A perícia de áudio é algo muito novo. E estava começando os primeiros passos no Brasil, o pessoal trazendo ela para cá ainda, sabe? Mas era muito fechado. E aí eu também deixei de lado, a coisa a gente não percebe, né? E eu sempre olhava e nunca ia, olhava e nunca ia. E aí, quando foi na pandemia, foi que eu disse, agora eu vou fazer, cara, as coisas que eu quero fazer, sabe? Sim. E é isso. Eu pergunto porque também tem aquela brincadeira também, né, de polícia ladrão também, que não sei se você chegou a brincar disso quando era criança. Já. Mas essa vibe do polícia eu nunca tive, não. Essa coisa do polícia. Deixa eu tô massa, assim, deixa a galera, eu trabalho com a galera da polícia, mas, tipo, massa, sei lá, gente... É de outro lado. Perito é outra coisa. Porque perito é muito... Porque assim, existe o perito judicial, existe o perito particular, existe o perito assistente técnico, existe o perito ad hoc, existe o perito oficial, que de natureza criminal. Então, assim, existe a perícia criminalística, né? Que é a polícia científica, que antigamente era a polícia civil, desmembrou, agora virou polícia científica. Esses são os peritos oficiais, de natureza criminal. Então, eles trabalham somente com a parte de crimes, para elucidar os crimes. Sendo que tem uma situação que, por exemplo, os tribunais, eles precisam de peritos. Porque, às vezes, imagina que chegou uma gravação para você, alguém contratou um plano, assim, no seu nome, e aí, quando você vê o seu nome já está sujo, enfim, né? E aí, quando você vai entrar no processo, o pessoal diz, não, aqui foi você que contratou a sua voz. Você vai dizer, oxe, essa voz não é minha. Aí o juiz não vai saber, ele vai dizer, cara, preciso de um perito para dizer se essa voz é sua ou não. Aí a gente é cadastrado nos tribunais, aí ele intima a gente, né, tipo assim, ó, tem uma perícia aqui, né, tipo, verifica aí se você quer fazer, os honorários são tanto, tal, não sei o quê.
Aí a gente aceita ou não aceita. Eu geralmente aceito a maioria, sabe assim, não, às vezes quando é muito baixinha, a gente olha, não sei o quê. Mas essa a gente pega de natureza civil, mas também eu já peguei de natureza criminal, por exemplo, de ter lugares muito pequenos, cidades que eles não conseguem, a polícia criminal não atende, né, naquele municípiozinho. O juiz precisa, tipo, resolver uma questão, e aí ele nomeia, né, e tipo, olha, eu preciso resolver isso aqui, né, já peguei de falsificação de voz, de áudio, já peguei de assédio, né, um senhor mandava para a vizinha, sabe, ficava mandando as coisas mais sexuais possível, assim, mandava para ela, eu vou fazer isso com você hoje você não me escapa, enfim. E aí é engraçado porque na hora que a gente vai fazer a entrevista, a advogada, isso é um absurdo, falar isso do meu cliente. E aí, quando já tem escutado a voz dele, a gente vai fazer a coleta para fazer a comparação. E aí, quando o cara abriu a boca, eu digo, rapaz, é ele. Aí eu vou fazer, fiz a perícia, né? Porque a perícia de voz são 3 etapas, tem que fazer 3 perícias para poder, e as 3 tem que bater. E aí, quando bati que foi ele, a gente vai entregar o laudo, né? E aí, a advogada que é ele, a gente não pode negar, né? Mas ele mandou pensando que era outra pessoa, sabe? É nessa vibe, assim, né? Você vai aprendendo a manha da galera. A coisa que eu mais fácil é brigar com um advogado. Sim. Hoje eu brigo com advogado quase todo dia. Então, Sapulha, só para a gente resumir, e até para dar um possível corte aí, né? Se você for resumir, falar de forma resumida, o que é a perícia judicial, né? E o que faz o perito judicial? Então, o perito judicial trabalha auxiliando o juiz, né, nas demandas. O juiz, ele precisa de uma demanda, ele não tem, né, o conhecimento técnico de várias áreas. O juiz, ele sabe muita coisa de direito, mas ele não sabe de outras áreas. Então, quando chega uma demanda para ele que ele precisa esclarecer uma dúvida, por exemplo, ele precisa saber se a voz é de uma pessoa ou não. Então, no meu caso, né, que eu trabalho com perícia de voz também, então ele vai me nomear, né, um perito, e vai dizer, olha, eu preciso saber se essa voz pertence a essa pessoa. Então, como ele não sabe, ele coloca na gente, né, essa função de entregar um laudo técnico para ele. Esse laudo precisa ser científico, esse laudo precisa ter todo um padrão, né, um rigor científico, para que a gente entregue esse juiz numa linguagem clara, né, principalmente no resumo a gente tenta ser o mais detalhado possível, né, bota os desenhos, umas coisas assim, para a gente poder mostrar para ele o resultado, se é ou se não é, né, e o porquê. E aí no laudo a gente descreve todo o embasamento científico, toda a metodologia que a gente usou. Mas aí, mais ou menos, a perícia judicial é isso, né, ajudar o juiz numa demanda judicial que ele tenha e que ele precise de uma assistência técnica. Sim, então no caso, a perícia judicial, ela vai fornecer dados, mas que vão ser analisados, né? Isso não é algo que chega a definir, por exemplo, uma sentença. Ela é reunida com outros dados para que para que o juiz possa tomar uma decisão. Se você vai comparar uma voz com a outra, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu quero saber se a voz é a sua ou se não é. Geralmente, o mais comum é que o juiz aceite o laudo do perito e ele chega e diga, não, realmente eu preciso saber se a voz é ou não é. A voz não é, então beleza, né? Não é. Então o juiz, ele define baseado naquilo ali. Mas assim, cabeça de juiz, né? Então assim, o perito, ele não é o perito que julga, o perito, ele dá a prova, e a gente trabalha com uma coisa chamada livre convencimento motivado do juiz. A gente entrega para o juiz, tá aqui, a gente está dizendo a Vossa Excelência que tecnicamente é isso aqui. Agora, cabe a ele como ele vai usar. Eu tive um caso agora, 2 passados agora, que assim, a voz era da pessoa, né, a voz não era da pessoa, o juiz viu que realmente houve uma fraude, mas ele condenou a parte também, condenou as duas partes, assim, no final, né, enfim, ambas as partes perderam, né, porque ambas as partes foram condenadas. E eu fiquei sem entender um pouco, né, o porquê daquilo ali, porque realmente você está provando que houve uma fraude,
né? A gente tá lá, pô, no laudo a gente mostrou que aquela voz não é sua. Então como é que você faz um plano, dizem que você fez um plano na internet, te cobram, você pede a gravação, vê que não é você e mesmo assim você tem que pagar por isso. Então é um negócio meio complicado, sabe? Quem sou eu para dizer se está certo ou errado, mas é uma coisa estranha. Por isso que eu falo, cabeça do juiz é uma coisa muito complicada de você entender. Sim. Com relação à qualidade do áudio, porque a gente percebe que ao longo das décadas, né, a qualidade da captura de áudio, com as tecnologias, essa qualidade foi melhorando, né? Em termos de clareza, né, principalmente do clareza sonora. Aí, na sua opinião, hoje em dia está mais fácil ou está mais difícil, por algum motivo, trabalhar com essa detecção de voz? Você acha que está mais fácil ou mais difícil? Porque tem a questão da inteligência artificial também, né? Enfim. Da IA, né? Hoje está mais difícil, eu acho, porque vamos pegar a IA. A IA, há um tempo atrás, por exemplo, ela foi treinada de uma forma, as vozes clonadas, né? E aí elas tinham muitas nuances de vozes clonadas. Hoje essas vozes já foram bem mais treinadas, já temos um banco de dados muito maior, então a voz ela tem mais nuances de uma voz real, né? Então assim, ela tem uma prosódia mais de voz real, ela tem respiração, sabe? Então é nisso onde a gente acaba tendo mais dificuldade, porque assim também, imagina que eu vou aplicar um golpe, eu vou mandar essa voz por um aparelho de celular. Essa voz vai passar por um filtro do celular e essa voz ainda vai ser reproduzida pelo alto-falante do celular. Sim. Então, assim, a gente consegue detectar uma voz, por exemplo, muito mais fácil se a gente tiver com fone de ouvido, a gente realmente percebe, mas pelo celular, então, assim, é muito fácil de você se passar na voz da pessoa. Eu lembro que eu fiz até uma clonagem um tempo atrás e coloquei até no meu Instagram lá do Áudio Forense, comparando uma voz que eu tinha clonado de uma voz real. E tipo assim, caramba, ninguém dizia assim, pessoal errando, assim, eu digo, tem uma característica, né, uma cara bem particular, que é como se fosse uma granulação nos agudos, sabe? E uma distorção nos médio agudos, bem leve, como se fosse uma granulaçãozinha. Então, assim, é aí onde você meio que pega. Mas para você poder escutar isso, você precisa estar com fone de ouvido legal, né? Para você poder, por celular você não consegue perceber, colocando uma com a outra, tocando, né? Então, assim, hoje está mais difícil, né? Mas à medida que vai ficando mais difícil, nas novas tecnologias, as tecnologias também avançam, tanto para a galera clonar, mas para a gente também descobrir. Claro que, assim, é um negócio incrível, cara. Bandido é um negócio desgraçado, porque eles parecem que saem sempre na frente, né? Tipo assim, tá aqui e a galera descobre uma coisa para poder... Tá, isso aqui, pronto. Aí tem que correr atrás para saber como é que encontra aquilo ali, como é que resolve aquilo ali, porque vai aparecendo tecnologia, o pessoal já vai aprendendo e tal. Tem até acho que é um ditado que existe, né, que é algo mais ou menos assim, faz-se a lei, faz-se o crime, né? E nesse caso faz-se a tecnologia, faz-se o crime, né? Porque o cara vai se atualizando, né? E é interessante porque essas ferramentas que o ser humano vai criando, né? Tanto as ferramentas mais braçais, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, uma faca, né? Que é uma ferramenta que ela pode servir tanto para cortar um bolo, né? E repartir para quem está com fome, como também pode ser que alguém pegue para cometer alguma atrocidade, né? E aí a gente percebe que a mesma coisa acontece com uma tecnologia que nem a IA, né? E aí era justamente uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Tipo, em que medida a IA, inteligência artificial, em que medida ela atrapalha e em que medida ela ajuda? Ela ajuda e atrapalha. Nos dois. Ela assim, vamos supor, eu digo que o atrapalho talvez seria que a tecnologia ela tá mais direta, né? Então, antigamente, por exemplo, para clonar uma voz, tipo, o pessoal começou a clonar com aquele Sovitz Fork, se eu não me engano. Aí, o Sovitz você tinha que baixar, que era um programa, você tem que baixar a linha de comando, né, dele, colocar no Anaconda para poder ele executar em Python. Aí ele executava. Nossa, você precisava de muito processamento, né? Era assim, tinha que ter um mínimo de conhecimento para você poder ir lá, baixar e fazer aquilo ali.
Sim. Hoje em dia não, hoje em dia com o celular você já faz, então ele está direto ao usuário final. Então, por exemplo, até o pessoal fala, caramba, por que você não dá umas dicas de como, fala sobre como identificar áudio clonado, né, para a galera que trabalha com perícia? Eu digo, cara, eu não vou botar isso, porque eu estou dando tipo assim, a faca na mão pro criminoso ver, né, onde é que eu trabalho, onde é que eu vou procurar ali nele, para poder fazer, por exemplo, um trabalho de adulteração, por exemplo, de um áudio mais perfeito. Então tem coisa que eu mesmo fico calado, eu não falo por uma questão de tipo, cara, eu não vou dar faca, né, a faca e o queijo na mão da galera. Tipo, se quiserem fazer coisa errada, se virem para aprender, mas você ainda ensinar, não, sabe assim, não dá. Mas atrapalha um ponto. Hoje eu uso bastante, em alguns, por exemplo, existem algumas bibliotecas, né, do Python que a gente usa para poder extrair algumas informações, algumas medidas do áudio. Tanta gente pode fazer em alguns. Existem uns algoritmos mais antigos, né, por exemplo, que são softwares que são usados até para pesquisa em muita universidade, como o Octave, e aí você gera o algoritmo para o Octave. Por exemplo, uma coisa interessante da IA é que, por exemplo, eu preciso gerar um algoritmo para o Octave que eu preciso, enfim, escrever aquilo ali, eu não sei usar a linguagem do Octave. Eu vou lá no chat GPT e digo, eu preciso escrever, eu dou o prompt do que eu preciso para poder analisar, e ele me dá a linha de comando para poder colocar lá no Octave e rodar. Tipo assim, claro que se você tiver um conhecimento zero é mais complicado, mas se você já tem um conhecimento mínimo de programação, você vai para lá e depois só corrige, diz, cara, o erro acho que está aqui. Aí vai, volta pro GPT, faz, dê uma corrigida aí que eu acho que o negócio tá meio complicado. Aí ele vai e corrige. Aí eu já peguei até umas brigas com o GPT nisso. Eu digo, rapaz, faça direito, porque o negócio tá feio. Rapaz, desculpa, vou fazer melhor agora. Sabe? Uma coisa nesse tipo. Mas assim, ele já me deu o resultado de dizer assim, pô, caramba, executou direito. Sabe? Ele me deu o código. Então, assim, tem como a gente usar ao nosso favor, né? E facilitou muito, né? Porque às vezes você quer uma coisa muito específica, que ele calcule uma coisa muito específica, você não quer perder o tempo elaborando ali no programa, você vai para o GPT e pede para ele, tipo, cara, me digite isso aí, me digite essa linha de comando aí para poder colocar, preciso disso. Ele vai, aí você só vai ajustar a linha de comando, entendeu? Assim, para o que você vai lá, ajusta um pouquinho e desenrola. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que a gente tá falando, que é o Minority Report. Tu chegou a assistir? É um Isso. filme que é com o já. Tom Cruise, né? Do Spielberg. Tom Cruise. Pronto. Só relembrando, né, para quem não conhece esse filme ele se passa numa realidade futurista em que é possível localizar um potencial criminoso, né, com base em dados que se tem dessa pessoa, com base em uma certa probabilidade que existe dessa pessoa cometer um crime, né? Essa história ela foi baseada em um, se não me engano, em um conto, né, do Philip K. Dick, mas eu acho interessante, assim, porque com esses avanços que têm acontecido, né, e também com essa questão da IA, que é uma das coisas que hoje em dia mais se fala, as coisas estão avançando muito, né? Aí eu queria saber, na sua opinião, você que está mais por dentro dessa parte dos avanços relacionados a som, relacionado à neurotecnologia, você acha que uma realidade como essa, tipo, se ela está muito distante ainda, você acha que é possível um dia acontecer algo nesse nível, assim, ou ainda é algo exagerado? Tipo, você acha que a tecnologia, em resumo, ela vai influenciar muito, assim, nos próximos anos, com relação a diminuir essa parte da criminalidade ou evitar crimes? Evitar eu acho difícil. Agora, reduzir também, eu não sei, eu fico muito cético em algumas coisas, sabe? Eu acredito que a gente pode ter, o Minority ele tem um negócio engraçado, que é prever crimes, né? Vai prever crimes. Se a gente olhar, isso é uma IA, né? Tipo, é você coletar dados do que a pessoa está fazendo. Eu acho que foi hoje um negócio interessante. Não sei se é a Apple, o celular da Apple, alguma coisa assim, que ele vai dar uma probabilidade de você de uma mulher estar grávida. Sim. Sabe assim, ele vai prever. E é muito doido isso, porque ele vai prever através do relógio, né, do Apple Watch, se estiver ligado, e do teu comportamento.
né? O celular ele vai avaliar o teu comportamento, né? Então, baseado nisso, nos dados, ele vai bater para dizer se você está grávida ou não. Repara que interessante. Uhum. Então, é tudo baseado no teu comportamento, é tudo, assim, é tudo dados, né? Tudo que você faz são dados, e esses dados vão ser analisados. Então, existe uma probabilidade, porque a IA, na verdade, ela trabalha com uma probabilidade, é uma estatística, né? O Miguel Nicoleles fala muito isso, né? Que a IA, ela não é nem inteligente, né? Nem artificial. Esse negócio, ele fala muito isso, assim, diz que a IA é burra, porque a IA, ela não é inteligente, né? A IA, você está dando um conjunto de dados ali, né? Para ela poder avaliar e fazer uma análise estatística, é uma calculadora, na verdade. Sendo que hoje é uma calculadora que cresceu exponencialmente esses últimos anos. Por quê? Porque quando ela foi lançada há muito tempo, a IA a história da IA é muito antiga, e sendo que agora é que ela conseguiu evoluir porque tem computadores que podem fazer os cálculos. Então, assim, hoje, tanto que os computadores já têm sistemas dedicados para os cálculos de IA, né? Então, aí ela, por conta disso, ela cresceu exponencialmente, né? Deu esse boom, né? De IA agora. Então, assim, tanto que, por exemplo, a voz, a gente tinha a voz, uma coisa há 2 anos atrás, 6 meses depois já tinha mudado completamente a qualidade de clonagem, passou, já tinha mudado, hoje já está, sabe, está crescendo muito rápido, né? E são mais informações, mais poder de processamento, então ela vai conseguir fazer. Eu acho que eu não vou dizer prever crimes, mas talvez, se as pessoas um dia forem monitoradas por alguma coisa e passar essa informação para uma central que ela calcule, né, tem algum cálculo fisiológico, né? Pegue padrões fisiológicos do seu corpo para prever alguma coisa disso. Eu não duvido, sabe? Mas aí teria que ser um sistema muito, sabe? Pode ser aqueles totens novos daqui a muito tempo, né? Ter uma IA que preveja, né, o movimento, né, alguma coisa estranha, pode ser também. É só treinar. Treinou, a coisa acontece. E o treinamento é isso, dar dados, né? Dê dados. É uma coisa inacreditável se você imaginar que eles sabem mais de você do que você mesmo. Sabe? As empresas de internet, por exemplo. Porque se você imaginar que o teu celular, por exemplo, ele está te rastreando o tempo todo e ele está passando essa informação. Sim, né? sim. A câmera não, o áudio do celular ele é ligado o tempo todo. Então, Sim. por mais que ele esteja aqui desligado e a gente esteja conversando sobre fralda de bebê, quando você ligar o celular vai aparecer lá o anúncio, pô, fralda de bebê. Porque esses dados eles são vendidos, né, às empresas. Sim, hoje em dia a privacidade ela praticamente acabou, né? Assim, Exato. Isso aí que você falou, né, com relação ao celular é interessante porque é como se o celular ele fosse uma espécie de tornozeleira eletrônica que a gente usa hoje, né? Ele só não tá não é uma tornozeleira porque não tá no tornozelo, mas tá na nossa mão, tá no nosso bolso, né? E a gente tá sendo rastreado aí diariamente, né? Dando todas as nossas informações. Tudo que a gente faz, toda informação, porque é aquilo, né, que falam, né, uma frasezinha que fala, tipo assim, quando você não paga, né, por nada você se torna né, a gente tá pagando, né, você é o produto. Então eles estão pegando todas as informações da gente para vender, né, usar como venda. Tanto que hoje, por exemplo, existe uma coisa chamada OSINT, né, que é open source, que é você colher informações através de fontes abertas. Então, assim, eu quero saber sobre você, eu preciso fazer uma investigação sobre você, e eu uso o OSINT. Então, o OSINT, eu vou, basicamente, coletar tudo sobre você, e tem de forma aberta na rede, pô. Sabe? É só ir no site da Google, ir no site certos, corretos, para pegar o teu telefone, pegar o teu endereço, saber onde você está. Sabe assim, e tudo fonte aberta, sabe assim, então assim, é um negócio que é meio complicado, né, isso, né, perigoso até. Sim, é muito interessante, porque, por exemplo, naquele livro, o 1984, né, que tem o termo Big Brother, né, que trouxe o termo Big Brother, ali ele fala dessa invasão de privacidade de uma forma
que é forçada, que é imposta, né? Só que no caso do que está acontecendo hoje, meio que é com o nosso consentimento, né? Inclusive, às vezes a gente acha que está recebendo um presente, né? Às vezes algum app que a gente baixa, por exemplo, mas na verdade a gente já paga esse preço de estar fornecendo os dados, né? Exato. O que é o som? Para quem não sabe ou para quem esqueceu, o que é o som? Se a gente for falar tecnicamente, o som ele é uma perturbação mecânica, né, longitudinal, né, vai existir uma perturbação, vai haver um movimento, isso vai perturbar o ar, ele vai vir para os nossos ouvidos. Sendo que uma coisa interessante, para que ele chegue aos nossos ouvidos, ele vai percorrer um caminho. E nesse caminho muitas coisas vão acontecer. Então tem vários efeitos. Né, você tem refração, difração, então até ele chegar no nosso ouvido, ele vai percorrer um caminho, né, e esse caminho, ele vai influenciar muito na forma como a gente percebe esse som, né, porque imagina se eu estou falando aqui, né, aqui atrás tem uma parede, aqui na frente também, eu estou escutando a minha voz, que está vibrando na minha cabeça quando eu estou falando, e eu estou escutando a voz refletida pela parede. Então, tudo que eu tenho ao meu redor, ele está refletindo, ele está interagindo no som. Eu costumo falar muito que o som carrega a informação de cada material onde ele bate. Então, o som bateu num lugar, ele não é mais puro. Né? Ele estou batendo na parede, eu vou carregar a informação daquela superfície que eu estou sendo refletido. Sabe? Por exemplo, se eu estou numa coisa de madeira, de carpete, cada um tem uma sonoridade, porque o som, ele tocar, ele carrega a informação que está contida nesse material. Então, é interessante a gente pensar no som de uma forma muito singular, né, de como a gente o percebe, porque ele está o tempo todo, né, ao nosso redor, e ele que direciona muito a gente, né, ele que faz com que a gente se localize muito também, né, porque existe, um bug, por exemplo, para o cérebro, se a gente está num lugar onde a gente entra e não tem uma reverberação, não tem reflexão. A gente ter exemplo, por exemplo, de uma câmera anecoica, Sim. que ela não tem reflexão, então a galera, tem gente que não consegue ficar dentro de uma câmera anecoica que passa mal. Tem até uns desafios. Porque o cérebro ele não entende aquilo ali. Tem até uns desafios, né, que acontecem, desafios de né, ficar tanto tempo lá. O pessoal fica perturbado, né? Porque dependendo, é tão silencioso que você escuta o teu sangue fluindo, né? Sim. No corpo, né? Então, porque não há barulho, né, algum. Então, você entra lá, tem como se o ouvido tapasse, porque não tem nada para ele... Por exemplo, primeiro que ele não tem reflexão nenhuma, então, assim, ele não tem nada para ele se identificar, né, onde ele está, né? Porque isso a gente se identifica muito. Quando a gente fala, a gente consegue... É quase como um sonar, né? Uma coisa do morcego. Então, quando a gente fala, a gente consegue identificar um pouco do ambiente. O nosso ouvido reconhece se a gente está numa cozinha, por exemplo, material altamente reflexivo, se a gente está numa sala, se a gente entra no estádio e dá um grito, a gente vai entender mais ou menos onde a gente está, né? Então, o som, a acústica do local, ele acaba servindo para a gente, balizando a gente de onde a gente está, né? Para o nosso cérebro. Mesmo que a gente feche o olho, a gente consegue entender mais ou menos de onde a gente está por conta do som. Porque isso é algo que a gente vem aprendendo, né, desde pequeno. Né? E o som, trazendo para uma parte mais da neurociência, o som é importante porque o som ele serve para a gente como mecanismo de defesa. Lá atrás, quando a gente brigava, né, tava lá caçando, caçadores e coletores, né? Então, assim, o sistema auditivo ele foi desenvolvido de uma forma em que a gente pudesse se proteger. Tanto que, quando você escuta algo, antes que você processe, né, dentro do processamento sonoro, você vai escutar o som vai primeiro para um ponto, que é que ele trabalha a nível de tronco encefálico, a decodificação espacial. Então, antes de chegar a nível cortical, da gente entender o que é aquele som, a gente recebe esse estímulo, localiza ele, para que a gente possa responder a esse som com um estímulo de movimento, por exemplo. Imagina, você vai botar o pezinho na rua, o carro dá você traz o pé, antes de imaginar que é um carro, você traz o pé para trás. Sim. Porque isso é um mecanismo de defesa. E aí, antes de ir para nível cortical, de você interpretar realmente aquele som, o cérebro ele não vai. Tipo assim, você botou o pé na rua e
tocou a sirene, a buzina do carro que está passando do lado esquerdo. O cérebro não vai dizer, nossa, é um carro que está vindo do lado esquerdo. Até isso você já bateu, você foi atropelado, morreu. Então, assim, antes de chegar em nível de processamento primário, o cérebro ele vai para um lugar onde a gente vai determinar a localização. E aí a gente vai ter uma reação motora por conta dessa reação, que é já uma coisa de sobrevivência. Então, o cérebro, o som, ele serve para a gente como mecanismo de sobrevivência, acima de qualquer coisa. Né? E depois a gente vai interpretar. Por exemplo, você está aqui no meio da rua, o cachorro apareceu, um leão, uou! Você tá, um cachorro deu uma latida. Você vai correr. Você não vai interpretar, meu Deus, isso é um cachorro. Não. Você vai correr. Aquilo, teu sistema nervoso simpático vai ligar. Luta ou fuga. Vai ligar. Adrenalina pra caramba. E você vai só correr. Depois que o cérebro vai processar, vai dizer o que foi aquilo. Né? Então, o som, ele é isso. O som, antes de tudo, assim, a gente tem a parte neurocientífica do som. A gente pode dizer o som na parte técnica. Mas o som é isso, o som está aí ao nosso redor, a gente não percebe muito ele, mas o mundo ele é sonoro, né? E a gente precisa entender um pouco mais, tentar escutar, às vezes, um pouco mais, de uma forma mais singular, talvez, o som que nos envolve. Sim. Então, partindo desse ponto de vista que você falou, né, de que o som ele está sempre rebatendo nas coisas, né, e sempre pegando um pouco do material por onde ele passou, né, desse ponto de vista, é possível ouvir um som puro? O som puro mesmo? É possível na câmara anecoica. Sim. Porque na câmara anecoica, quando são feitos os testes, por exemplo, os testes imersivos, por exemplo, a gente tem a dummy head, né, tem a cabecinha lá, que é um microfone, e aí tem vários alto-falantes que vão estar reproduzindo ali. Então, a ideia daquilo ali é pegar o som puro, né, para que a gente possa entender como funciona aquele alto-falante. Porque dentro em um ambiente normal é muito difícil a gente fazer isso, porque você vai sofrer com algumas interferências. Sim. Era essa a minha dúvida, se realmente o som da câmara anecoica, ele pode ser considerado um som puro, né? Tipo, ele é puro de fato mesmo, dá pra dizer que realmente é um som puro, né? E é por isso que ele incomoda tanto, né? Pela falta de hábito. Exato. Porque o som, na verdade, como a gente é acostumado a escutar o som com todas as intempéries, né, do ambiente, né? Então, o ambiente ele está envolvido dentro do som que a gente escuta. Então, se a gente escutar, por exemplo, uma música numa cozinha, é um som. Se a gente escuta numa sala, é outro som. Se a gente escuta na rua, é outro som, né? Tem características sonoras, timbres diferentes, né? Características sonoras diferentes. E aí o som, ele teria também essa função resumindo, né? Seria uma função de mapeamento, né? Também de localização nossa, né? Como você falou, né? Por questão de sobrevivência, né? Exato. A neurociência que estuda a parte do som, voltada para áudio, estuda também o oposto do som, ou seja, o silêncio. Também. Tipo, porque a gente tentar entender o que é o silêncio, né? Como é que o silêncio funciona, né, na nossa mente, né? Então, assim, o silêncio é muito, como é que se diz? Colocado junto com por exemplo, com a meditação, né? O que é que o silêncio causa, né? Pra gente, né? Como é que ele trabalha, né? Como é que ele induz o nosso cérebro a funcionar, né? Então, assim, vai depender muito, né, também. Isso, porque, assim, como você falou, tem essa questão, né, da meditação, que eu acho que é uma das práticas que mais incentivam, né, essa questão do silêncio, né, e a gente percebe que parece que, principalmente hoje em dia, eu sinto que algumas pessoas têm dificuldade em ficar em silêncio, né, tipo, às vezes a gente tá em uma sala de espera, ou tá próximo de outra pessoa e às vezes parece que o silêncio ele parece perturbar, né? Ele parece incomodar a gente. Parece que algumas pessoas percebem o ato de ficar em silêncio até como uma falta de educação, né? Mas sendo que eu acho que pode ser até terapêutico, né? Também o silêncio, né? Exato. Existe uma característica psicoacústica que é o annoyance, né? Então, quando o som incomoda a gente de alguma forma. Então, o silêncio ele pode ser um annoyance, ele pode entrar nessa questão de te incomodar, né, de alguma forma. Né? Depende muito. Eu acho que o silêncio está incomodando mais hoje,
Porque a gente vive num mundo que o mundo ele não é um mundo que sabe se silenciar, né? Então a gente está num mundo cada vez mais acelerado, a rede social está aí, tipo, fazendo a nossa mente trabalhar a mil, a gente cresce acreditando, né? A gente é modelado a crescer acreditando que resultados devem ser alcançados, que então assim, é sempre você tem que estar dando o máximo de si, então você nunca consegue parar, você nunca consegue ficar em silêncio. O cérebro, ele assimila mais ou menos dessa forma. Então você é treinado a você ser tão ativo, você não consegue ficar em silêncio. E quando você se silencia, o corpo se silencia, você te causa uma certa agonia, né? Uhum. Então, acho que a meditação, ela traz muito isso, né? O mindfulness, ele traz muito isso, né? A atenção plena. Você silenciar, pensar em algo, né? E, tipo, para poder deixar o teu corpo parar um pouco, né? Uhum. Ele se equilibrar, podemos dizer assim. E é interessante, né? Como o nosso cérebro, ele faz essa associação, né? É como se houvesse uma associação entre som e movimento, e silêncio isso. E ausência de movimento, né? Como se o silêncio tivesse associado realmente a algo que está estático, ou até a ausência de vida, né? Eu acho que talvez inconsciente, talvez no nível subconsciente, talvez a gente se desloque. É engraçado, muitas vezes quando a gente entra em silêncio, a gente entra num negócio chamado default network, né? A gente entra na rede de moto padrão, né? A gente meio que desliga. Uhum. Sabe, a gente fica em silêncio porque a gente desliga, sabe, simplesmente, o cérebro começa a trabalhar em outras coisas e você meio que fica away, sabe, aí a gente consegue ficar em silêncio, mas também a gente pode estar em silêncio e a cabeça está em gama trabalhando, o cérebro está em gama, aqui, trabalhando a mil, você pensando em algo, né, então, mas assim, depende muito, porque o cérebro, ele tem os seus estados, né, o cérebro, ele tem os seus estados, como é que eu posso dizer, de atividade. Então a gente tem delta, teta, alfa, né, beta e gama. Então cada um desses oscila, o cérebro trabalha em uma frequência diferente, né? Então é por isso que quando a gente traz a questão, por exemplo, das ondas binaurais, né, falam que a onda binaural ela traz muito essa ideia para deixar o cérebro mais sincronizado, né, podemos dizer assim, com aquela onda binaural, com aquela frequência específica que a gente quer que o cérebro entre em entrainment, que chama, né, que é em sincronia. Mas a gente pode estar em silêncio meditando, a gente pode estar em silêncio com o cérebro trabalhando a mil, né, tipo, a gente pode estar ele só em alerta, né, ele vai estar trabalhando do mesmo jeito, né? A gente só vai estar quietinho, né, e ele fica ali sem trabalho. Agora, realmente, depende muito, tem gente que não consegue, né, ficar em silêncio, mas eu acho que isso é um cérebro treinado a não conseguir ficar parado, sabe? Porque ficar parado para ele é um pecado. Acho que a gente precisa, né, também fazer esse equilíbrio, né, entre viver o som e ao mesmo tempo também viver um pouquinho de silêncio, até para observar os pensamentos. Exato. E tal, né? Eu já cheguei a ouvir algumas vezes áudios binaurais, mas eu acredito que nem todo mundo saiba o que exatamente são ondas binaurais. Eu queria que você explicasse o que são ondas binaurais e para que servem, né? Sons binaurais, antes de tudo, são sons que a gente escuta no ambiente. Então, o que seria um som binaural? É um som que ele tem espacialidade, né? Um som que a gente sabe onde esse som está, né? Então, para trazer um exemplo da tecnologia, imagina que a gente tem uma caixa, aqueles antigos sistemas 5.1, né? Que o Surround 5.1, que a gente tem uma caixa central, duas caixas laterais, duas caixas traseiras e um subwoofer. No Dolby Atmos, por exemplo, que é um sistema imersivo, né, que ele usa mais ou menos essa ideia, né, da localização espacial, a gente tem um sistema com caixa que vai dar essa quantidade, esse posicionamento sonoro, mas a gente consegue esse posicionamento sonoro com fones de ouvido. Sim. Né? E por que a gente precisa de 2 fones de ouvido? Porque os fones de ouvido eles vão simular, através de um algoritmo, como o nosso ouvido ele entende aquele som. Então, por exemplo, quem determina onde o som está localizado são algumas vertentes que são o ITD,
que é o tempo, o ILD, que é a intensidade, né, que é o interaural level difference, e a gente tem o HRTF, que é a função de transferência de cabeça. Então, por exemplo, se um som está aqui, saindo daqui, por exemplo, a pessoa falando aqui do seu lado, aqui, pertinho do vidro, deixa eu só baixar isso aqui, se a gente está falando aqui, o cérebro, ele entende isso porque a gente tem pouca reflexão e a localização quem vai depender, por exemplo, se ele está falando aqui em cima, eu sei que ele está falando mais aqui em cima por conta da concha do meu ouvido. Então, o formato da concha do seu ouvido, de onde o som vai bater, vai refletir, vai para dentro, ele cria uma coisa chamada pista espectral, dependendo da posição dele tá. Então, essa pista espectral, o cérebro, ele já, desde quando você, por exemplo, eu escutei um som aqui quando era criança na minha frente, escutei um som aqui, o cérebro ele vai aprendendo a identificar essas pistas. Então, a gente aprende, então, essas pistas espectrais. Então, isso é o binaural. O binaural é esse som, né, que você consegue identificar, localizar. Diferente, por exemplo, de um som estéreo, que você tem duas caixas, muita gente confunde estéreo com binaural, mas o estéreo são dois falantes, são dois canais, né? E o binaural não. O binaural é você ter o posicionamento, a localização espacial daquele som. Por que eu não consigo, por exemplo, um efeito binaural com duas caixas apenas? Porque há uma coisa chamada diafonia. Essa diafonia é a contaminação de uma caixa na outra. Quando eu escutar o som de duas caixas de som, eu vou escutar nesse ouvido essa e essa. Aí eles se contaminaram, então não vou conseguir escutar. Quando a gente bota o fone de ouvido, você só está escutando um fone de ouvido no lado e um fone do outro. Acabou a diafonia. Tá puro. E aí você consegue reproduzir os algoritmos. Então você já quebra isso. E o que é que o algoritmo ele vai fazer num sistema desse? Ele vai simular, justamente dentro de uma câmera anecoica, vai ser medido e tal, cada ponto, cada objeto, e a gente consegue reproduzir, para o cérebro entender, a gente cria essa pista espectral para enganar o cérebro. É um efeito psicoacústico, por isso que já está dentro do ouvido, a gente já vai enganar ele já vai gerar essa pista espectral. Então, é bem interessante. Então, a partir daí a gente consegue localizar, né? Sendo que a concha acústica do ouvido, ela é como uma pessoa, como um óculos. A minha concha acústica é diferente da sua, que é diferente de outra pessoa, que é diferente de outra pessoa. Por isso que, às vezes, quando a gente vai escutar, tipo, som 3D no YouTube, que a gente bota, que é um som binaural, a gente bota o fone de ouvido, eu vou escutar e vou dizer, caramba, eu vi o coisa passeando aqui na sala, eu vi o som aqui, eu vi o som na minha cabeça, eu vi o som embaixo. Se você for escutar, você vai dizer, caramba, eu não escutei isso. Para mim não foi legal. É porque, na hora que eles gravaram lá, o bonequinho tinha um ouvido mais parecido com o meu do que com o seu. Sim. Então, assim, a pista espectral, o cérebro conseguiu interpretar por conta disso. Então, o binaural seria isso, seria essa dimensionalidade sonora. A batida binaural, que a gente chama de ondas binaurais, a gente chama de batida binaural. Sim. É a diferença de dois sons que são injetados, cada um em um ouvido, duas frequências diferentes. Por exemplo, a gente tem uma frequência de 300 Hz no ouvido esquerdo, 302 Hz no ouvido direito. O cérebro, ele entende essa frequência de um jeito, essa frequência de outro. Ele não vai entender essas duas, que elas estão muito próximas, e ao invés de você escutar 300, ele vai criar um ciclo de 2. Ele vai escutar 2 Hz, ele vai escutar a diferença, ele vai escutar uma coisa meio que, tipo, 2 vezes por segundo, ele vai escutar isso aqui. Gera uma oscilação, né? Se for 4, ele vai gerar uma oscilação. Por mais que essa oscilação ela não exista, ela é psicoacústica. Você jogar os dois sons aqui na sua frente, ela não vai existir. Agora, quando você joga no seu ouvido, um do lado, um do outro, né, sem ser por caixa, por fone, tem que ser por fone, né, para não haver diafonia. Então, o cérebro ele vai interpretar isso como um som único. Ele vai pegar dois sons e vai interpretar como um som único. O que é que falam das ondas binaurais? É que essa sincronia, esse som único, essa frequência que o cérebro se força a entender, como ele está forçando a entender, a gente não está percebendo isso, mas o cérebro está trabalhando para entender isso.
ele tende a entrar em sincronia com essa onda. Então, por exemplo, se a gente quer relaxar, né, a gente quer dormir, vamos botar uma onda delta de meio a 2 Hz. Então a gente bota uma onda, por exemplo, de 1,5 Hz. Isso vai induzir o cérebro a sair de uma frequência que ele esteja. Por exemplo, eu estou em delta, pensando muito. Estou aqui pensando, estado de alerta o tempo todo. Não pensando ao extremo, né? Fazendo um cálculo matemático, seria a gama. Sim. Mas eu estou aqui em estado de alerta, estou em estado de alerta. E aí eu coloco uma onda, que eu quero dormir, uma onda de 1,5 Hz, por exemplo, ele vai induzir o meu cérebro a trabalhar na frequência do sono. Uhum. Então, assim, isso é científico? É. Isso existe? Existe. Para dizer assim, nossa, você vai botar e você vai dormir na hora? Não. A diferença é pouco, ele induz. Mas, assim, é uma coisa muito gradativa. É melhor, às vezes, quando você está mais relaxado, você usar. Mas, por exemplo, o pessoal do departamento de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, se eu salvo engano, foi pelo professor Roberto Cairrão, eles desenvolveram um som binaural anticonvulsionante para quem está tendo epilepsia. Pô. Uhum. Então, o cara está tendo epilepsia, bota o fone de ouvido, então o cérebro vai funcionar e ele vai sair do estado epilético. Uhum. Sabe, um negócio maravilhoso, que é justamente fazendo isso. Porque a epilepsia é, na verdade, né, todo mundo acha que pensa às vezes que a epilepsia é tudo funcionando assim, disforme, mas é quando o cérebro ele entra, todas as partes, várias partes dele entram em sincronismo. Sim. E ele não entende aquilo, você tem que tirar daquele sincronismo. Entendeu? Então, assim, você tem um som que, por exemplo, que tem uma ação terapêutica, né? Uma ação, tipo, já uma coisa que, salvo engano, eles vão até patentear. Uhum. Mas, assim, tem outros sons. Você quer colocar, por exemplo, você quer entrar em estado de relaxamento, tipo, bota uma onda teta, né? Que você vai de 8 a 12, uma onda alfa, na verdade, vai de 8 a 12, a teta de 4 a 8 Hz. Então, teta, então a gente, por exemplo, delta é sono, teta é você tá com soninho caindo ali, né? O alfa, tô relaxadinho, de boa na lagoa, né? Aí você vai para o beta, é um estado de alerta, e o gama você tá fazendo um cálculo matemático na cabeça. Então, teu cérebro está trabalhando. Então, essa é a elétrica do seu cérebro, como o teu cérebro está funcionando, a elétrica dele. Né? Porque ele envia, tanto que a gente mede isso com o EEG, com o eletroencefalograma, né? Para a gente saber como é que está essa elétrica do cérebro, porque geralmente ele gera um impulso elétrico. Existe um impulso elétrico, sim, que ele funciona até devido a toda uma química, a coisa do potencial de ação. Então, enfim, tem N situações, mas é mais ou menos isso. A onda binaural, ela é um efeito gerado, um efeito psicoacústico gerado por duas frequências, né? E o som binaural, né, é a espacialidade, é como a gente escuta, como o nosso ouvido escuta aquele áudio. Se a diferença é muito sutil, então é preciso que a pessoa tenha sensibilidade, né, uma sensibilidade um pouco maior. Pode ser que tenha pessoa que não tenha tanta sensibilidade, não vai funcionar meio que como eu falei, o negócio da concha do ouvido. Vai ter gente que vai sentir muito mais do que outras, né? E uma coisa que a gente também não pode esquecer, porque muitas vezes as pessoas trazem as suas experiências pessoais para, por exemplo, eu tive essa experiência pessoal, logo isso é validado cientificamente, não é assim, experiência pessoal e validação científica, uma coisa é uma, outra coisa é outra. Então, assim, pode ser que para você funcione, pode ser até que seja placebo. Sim. Né? Pode ser que você esteja achando que está sentindo e não está, entendeu? Sim. Mas tem muita, eu escuto muito disso. Caramba, eu escutei, eu fiquei assim, eu senti umas coisas, né? A gente até chegou a comentar, por exemplo, num ponto, acho que você deve fazer essa pergunta, daquele velho iDozer, né? Isso. Tipo assim, eu vou usar agora uma frequência, uma binaural de ópio, eu vou sentir o efeito do ópio. Cara, não existe nada científico, nada que você vá conseguir um efeito alucinógeno com a batida binaural. Isso não existe. Cientificamente, isso não existe. Sabe? Não há evidência científica, não há nada falando sobre
é uma batida binaural. Ela, por exemplo, não tem. Se a gente for pensar da base, o que é que ela vai fazer? Alterar o teu estado de consciência, né? Tipo, de estar mais concentrado, de estar mais sonolento, de estar dormindo, ele vai alterar isso aí. E aí você vai colocar isso, vai atribuir isso a um barato. Eu vou botar que eu vou escutar, sentir um barato estando em alfa. Não é bem assim. Se a gente for parar da base, da raiz, né, a gente tentar entender que o que vai haver, na verdade, com a onda binaural, com a batida binaural, ele induzir o cérebro a entrar em uma frequência cerebral específica. Então, por exemplo, a gente tem uma frequência do sono, a gente tem uma frequência do relaxamento, a gente tem uma frequência... Sendo que não necessariamente, por exemplo, eu vou colocar uma frequência de meditação, né, de alfa, para ficar mais zen, né? Não necessariamente essa frequência, ela quer dizer que você vai ter um estado, você vai ter uma experiência alucinógena. Isso não existe, entendeu? Isso é apenas um estado de frequência do teu cérebro, como ele está funcionando. Ele está mais agitado? Ele não está? Né? Por que se usa, por exemplo, onda binaural? Eu preciso botar onda binaural para estudar. Cara, quer estudar, quer pensar bem, você bota uma delta, sabe? Para poder ficar em alerta. Sabe? Às vezes a galera bota gama para deixar a coisa... E o cérebro trabalhando a 1000. Então, assim, você está ajudando o cérebro a trabalhar, não sair daquela frequência. Sabe? A não, por exemplo, ficar pensando em alguma coisa, mas se ele cair daquilo ali para uma frequência mais de relaxamento. Não, ele vai estar a binaural vai estar ali meio que tentando modular ele naquela frequência. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. Sim. Mas também é aquilo, nem para todo mundo isso vai funcionar. Como que funciona essa questão da música no nosso cérebro, né? Porque é interessante assim a gente pensar que uma coisa como a música, né, que é basicamente um conjunto de ondas, né, que são combinadas ali, que no final das contas a gente vai entender meio que como uma experiência, né? Uma experiência que apesar de ser sonora, mas ela também produz em nós uma sensação de percepção de imagens, de certa forma, né? Que são imagens não necessariamente objetivas, como as imagens que se captura com uma câmera, mas são imagens que são típicas da música, né? Às vezes a gente ouve uma música, e falando especificamente de música instrumental, por exemplo, né? Onde não há influência de letra, por exemplo. Às vezes a gente ouve uma música instrumental, uma música erudita, por exemplo, e aquela música ela pode induzir a gente a ter determinadas lembranças ou visualizar determinadas estruturas, vamos dizer assim, emocionais, de certa forma, né? Do ponto de vista da neurociência do som, o que acontece no nosso cérebro que faz com que a gente associe a experiência de ouvir música com a experiência de visualizar imagens, né? Ou até mesmo de ter percepções de cheiros, né? Ou até de memórias também. O que a música ou o som em si ativa? Como é que funciona esse caminho no cérebro aí? São duas coisas, né? A primeira, assim, vamos tentar entender a música. A música, essas lembranças que vêm porque ela ativa uma área que é a área da música, é uma área chamada mesocórtico-límbica, é a área que ela vai atuar no cérebro. Então, assim, o que é que vai acontecer? Na música, a gente vai escutar uma música, a gente vai perceber essa música vai para o hipocampo, né? O hipocampo vai perceber, vai lembrar de alguma coisa por conta dessa música, que vai gerar uma resposta emocional. Quem vai trabalhar nisso é a amígdala, já é uma outra parte do cérebro, e vai daí liberar, né, tipo, os neurotransmissores, o que é que vai precisar, a parte de hormônio e tal, do que você está escutando. Quando você escuta uma música, por exemplo, que essa música é muito agradável, ou que você está escutando uma música, vou escutar uma música nova, você espera essa música vai ser uma coisa. Quando você escuta e essa música é muito boa, você ativa nessa área, que é a área da recompensa, né, o circuito de recompensa, ele vai dizer, o cérebro vai dizer, nossa, esse aqui é legal, né? A experiência que eu tive, por exemplo, a experiência foi maior do que a expectativa. Então o cérebro vai dizer, eu quero escutar de novo. Então por isso que a música, às vezes a gente escuta e a música é tão boa, porque ela ativa esse circuito de recompensa, né? E dentro desse circuito de recompensa a gente tem também estruturas emocionais,
né, que essas estruturas emocionais, principalmente, né, ela vai puxar ali alguma memória do hipocampo, que é onde a gente tem algumas, entre aspas, né, memórias armazenadas. Então, a gente consegue ter sensações, né, tipo, lembranças, né, podemos dizer assim. E dentro da música tem uma coisa muito interessante, que existe a música da pessoa que não é músico, ou não trabalha com música, escuta a música de uma forma, e quem é músico escuta a música de outra forma completamente diferente. Então, uma coisa que eu costumo dizer sempre, cara, primeiro de tudo é explicar o que é o cérebro do músico, né? O cérebro do músico é um cérebro, isso é aberto para a neurociência, é uma coisa tipo, já estruturada. O cérebro do músico é um dos cérebros mais perfeitos para se estudar a neuroplasticidade. Porque o cérebro do músico ele é totalmente diferente, ele é anatomicamente, fisicamente, anatomicamente, ele é diferente de um cérebro de um não músico. E podemos falar, a princípio, é um cérebro muito mais interessante, né? Porque, principalmente quando você começa a estudar, por exemplo, música em tenridade, quando você é, né, criança e você começa a estudar música quando criança, a alteração que essa música vai causar no teu cérebro é uma coisa que vai permanecer ao longo da vida. Porque o que é que acontece nisso? O músico tem maior concentração, primeiro uma maior mielinização dos axônios, que é tipo fiozinho que leva a informação entre um neurônio e outro. O neurônio está aqui, o outro neurônio está aqui, esse fiozinho. Imagina que se a gente passa muita informação nesse fio, um fio elétrico, se a gente passa uma voltagem maior num fio muito fino, ele rompe. Sim. Então, imagina que o músico passa tanta informação por esse fio, que a natureza, como é muito sábia, ela vai dizer assim, caramba, esse fio não está aguentando essa pressão, não. Bora aumentar o calibre dele, né? Aí ele começa a aumentar, é como um músculo, você começa a malhar, o músculo vai crescer. Então ele começa a aumentar para transmitir aquela quantidade de informação, porque a quantidade de informação na música, cara, imagina que na música você tem que catar quem está tocando, você tem que executar, coordenação, você é motor, é pensar, é ler a partitura, sabe? São várias coisas que você precisa estar fazendo. E então o cérebro, ele entra... Até a interação social também, né? Que tá em jogo ali. Não, também, exato. Né? Exato. Então imagina para o cérebro receber tanta informação. Ele precisa evacuar precisa ter como escoar aquela quantidade de informação. Então acontece uma coisa no axônio que é uma coisa chamada mielinização. Ele aumenta de calibre e ele vai mielinizar. O que é? Ele vai criar uma camada de gordura nesse axônio que vai ajudar a transmitir essa informação muito mais rápida. É como se o fio tivesse desencapado, a gente bota uma capinha nele para ele não bater um no outro e dar curto. Sim. Então, assim, ele vai fazer isso para essa quantidade de informação passar muito mais rápido. Nisso, a gente vai ter quantidade de massa, a gente vai ter um aumento de massa branca, né, que são os axônios, a gente vai ter a massa cinzenta, que são os neurônios, a gente vai ter um aumento, a gente vai ter aumento de densidade neuronal, assim, vai ter partes do cérebro que vão ser maiores anatomicamente no cérebro do músico. E uma coisa que a gente percebe também, por exemplo, se você fizer um estudo entre violinistas e pianistas, né? Você consegue ver que a área que ele executa, por exemplo, o pianista ele precisa das duas mãos trabalhando igual, então a área ela tem como se ela tivesse um desenvolvimento igual dos dois. Sim. Já no violinista que ele usa mais um lado, por exemplo, um lado é mais desenvolvido que o outro, né? Podemos dizer assim. Então assim, um lado, quando eu falo, a coisa da mão mesmo, né? Não os hemisférios cerebrais, né? Que tem aquela coisa do lado esquerdo controla o lado direito, e o lado direito controla o lado esquerdo. Sim. Isso é porque, como é que se diz? No forame magno, que é um buraquinho que a gente tem aqui no osso, o cérebro direito passa para o lado de cá, o esquerdo passa para o lado de cá e fazem assim. Só por causa disso que um vai para um lado, vai para o outro aqui atrás. Sim. Mas, enfim. Mas é basicamente isso. Então, assim, o músico, eu sempre falo muito que o cérebro do músico é o mais interessante que tem, né? Então, quando alguém chegar para um músico e dizer assim, cara, você só faz isso, eu digo, rapaz, peraí, cara, o cérebro é muito mais interessante do que o seu, com a neurociência. Porque o músico, ele ao longo da vida, numa criança, por exemplo,
Nossa, ela vai crescer com o cérebro, tipo, podemos dizer assim, o cérebro com um plus, sabe? O cérebro turbinado. Porque o cérebro, ele reforçou estruturas, né, para poder aguentar aquela carga de informação. Então vai ser um cérebro que vai ser muito mais propício à criatividade, a desenvolver cálculo matemático, justamente porque é um cérebro que se treinou desde cedo e anatomicamente ele foi modificado. Não é essa coisa de treinar. Não, cara, quando você treina o cérebro, ele muda anatomicamente, né? Ele vai mudar, ele vai ser um cérebro anatomicamente diferente. Então, o músico tem um cérebrozinho mais interessante, e o músico é interessante que quando o músico escuta a música, a área motora dele trabalha muito mais, se a gente botar um EEG, nessa parte daqui, né, do meio, que é a área motora, tem a área somatosensorial e a área motora. Cara, a gente vai ver que essa área tá aqui, explodindo de... Tipo assim, o músico, ele tá escutando a música, mas quando você mede, inclusive foi feito uma medição disso, o músico escutando música, a área da mão, por exemplo, começa a piscar. Porque se a gente que é músico, né? Por exemplo, eu estou escutando a linha de baixo, às vezes eu fico tanto fazendo a linha de baixo na boca, como às vezes mexendo a mão. Então, assim, a gente escuta a música tocando. Então, a área motora, ela tá ali. Já é diferente, a área motora está ativada. Ele já está tocando, né? Ele só não está ativando a musculatura para que os dedos se movam de fato, né? Mas a nível de... Exato, mas está lá funcionando. Sim. Já está lá funcionando. E o não músico, não. O não músico, essas áreas, elas não acendem, né? Sim. Ele só escuta, ele só sente. Né? O músico sente e quer sair tocando. Sabe? Imagine que tem uma árvore, né, numa floresta, e aí essa árvore ela cai na floresta, só que não tem ninguém lá para ouvir. A pergunta houve som, de fato? Se não tinha nenhum observador, ninguém para ouvir, houve som? Se o ar foi perturbado, houve um deslocamento, né, de ar, então o som ele existiu, né? Agora, aquela questão, né, se alguém ouviu, tá quase como um experimento da fenda quântica, né? O observador muda, né? Existiu até então não, mas se eu escutar, existiu. Então, o som nesse caso ele existe enquanto onda mecânica, né? Digamos assim, né? Tipo, o evento existiu. Isso. Só não houve. O evento existiu. Só não houve a realidade do som, vamos dizer assim, né? No sentido de que não houve alguém para experienciar, para ter essa experiência de ouvi-lo, né? Pronto, você falou uma coisa interessante, essa coisa de senti-lo. Esses dias eu estava vendo, até coloquei um artigo que teve um artigo sobre isso, sobre o som, dizendo o seguinte, que eles fizeram a medição de pessoas esquizofrênicas, que as vozes, né? É isso que é um ponto. Eu até parei assim com um amigo meu e disse, caramba, vamos pensar isso aqui, né? O que é a realidade? Exatamente. Porque o que é a realidade para cada mundo, né? Porque o teu cérebro é um mundo. A realidade pode ser para você uma coisa, para outro outra. Agora imagina que foi medido nessas pessoas a área quando elas disseram que escutaram vozes, acendeu lá, ela realmente escutou voz. Sim. A área do cérebro que escuta a voz, ela acendeu, ela tá lá, mostrou. Então assim, caramba, a pessoa, a gente vai dizer, cara, você não tá escutando, mas a pessoa tá imaginando ali, ela tá escutando, o cérebro tá dizendo que ela tá escutando. Então assim, caramba, a gente pode dizer que é loucura o que a pessoa tá escutando, porque se o cérebro dela tá acusando que ela tá escutando, né? Será que ela escutou ou não? Qual a realidade disso aí? Então a gente fica beirando qual é a realidade de verdade, né? Exatamente. É por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque, de certa forma, ela traz um pouco disso. Esse questionamento do que é a realidade, né? Se só existe realidade porque existe o observador. Porque se a gente parar para analisar, né? Tipo, de certa forma, a gente meio que fabrica, né? O som. No sentido de que o som que eu ouço não é o som que você ouve. Mesmo que, por exemplo... digamos que a gente está aqui na mesma sala, né? Aí passa um ônibus ali na frente, né? O som que eu ouvi não é o mesmo som que você ouviu. Ou indo até para os outros sentidos, né? Digamos que a gente assiste ao mesmo filme, mas o filme que eu assisti é o filme que você assistiu é outro.
Apesar de ser, teoricamente, o mesmo filme, mas a experiência, as lembranças que esse filme trouxe, né, que as sensações, elas são diferentes para cada um, né? Então, de certa forma, é como se a gente fabricasse a realidade conforme a gente é exposto a ela, né? Porque, assim, também se a gente for parar para pensar, né? Se você furar o tímpano ou remover o aparelho auditivo, você não tem a experiência do som. Aí remove o sentido do tato também. Aí já não tem a sensação de tocar, né? A sensação do toque. Remove o olfato, remove o paladar, remove visão, remove tudo. O que fica? Que realidade é essa que vai ser vivenciada, né? Para que serve o cérebro, né? O cérebro, ele é um meio de comunicação entre a nossa realidade e o mundo exterior. Então, a função dele é basicamente essa, é captar informações do mundo exterior para interpretar e criar uma realidade. No momento em que a gente, por exemplo, tira todos os sentidos, né, vai existir sim uma consciência, né, que aí tem na neurociência mesmo tem uma briga falando sobre essa coisa de consciência. Consciência não existe, sabe? Enfim, né, o que é a consciência é um negócio complexo, assim. Eu acho que é uma das maiores perguntas não respondidas até hoje, né? O que é a consciência, consciência, né? Exato. O que é a experiência individual também, né? Eu acho que o da consciência ainda é pior do que o do livre-arbítrio. Existe uma coisa... Né, por exemplo, os neurocientistas, geralmente, a galera da neurociência em geral vai dizer que o livre-arbítrio ele não existe. Né? Ele vai dizer, cara, não existe, não tem como existir porque você é fruto de... mas fui eu que quis fazer. Não, cara, não foi você. Tá ligado? Isso é totalmente modelado. A sua decisão, ela já é tomada, ela já foi tomada baseado na experiência que você teve de experiências passadas. Sim. Uma coisa que eu posso dizer, assim, que mudou a minha forma de pensar, né, quando eu comecei a estudar a neuro, foi, assim, compreender, é o que a gente toca muito sempre, compreender uma frase simples, o ambiente te modela. Então, o cérebro, ele nasce limpo, basicamente, com algumas programações de fábrica, mas o resto ele é modelado pelo ambiente. Então, assim, quando você quer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que mudar o ambiente. Sim. Então, assim, e quando a gente fala do ambiente, muita gente confunde o ambiente sendo o ambiente físico, né? O ambiente que... Sim. Mas não é, né? O ambiente é você, é a sua interação com o mundo, é que a gente falou, o cérebro, como você interage com o mundo. Sim. Por exemplo, quem você segue na rede social, por exemplo, faz parte do seu ambiente. Sim. Então, quando você quer mudar, né, o que é que você vai fazer para poder mudar? Então, quando eu tive uma fase da minha vida, quando eu mudei, inclusive, para Arapiraca, que eu meio que cansei um pouco, né, da coisa de Maceió e tal, e eu disse, não, cara, eu vou mudar para o interior, porque eu vou parar um pouco na minha vida, eu vou me dedicar ao estudo, né, eu vou estudar. Foi quando eu comecei a fazer perícia. Então, assim, como eu vi que eu ia trabalhar com algo muito sério, eu digo, cara, eu preciso parar e estudar, porque se eu dar uma ratada aqui, alguém pode ser preso, alguma coisa assim. Aí chegou uma época que eu estava fazendo 5 pós-graduações ao mesmo tempo, cara. Eu parei a minha vida para estudar. Parei, assim, vou estudar. E aí, para poder fazer isso acontecer, eu disse, cara, agora eu não vou só estudar, eu vou mudar minha vida como um todo. Eu vou voltar a fazer exercício físico, eu vou voltar a fazer isso, vou voltar a fazer um monte de coisa. Cara, me afastei de todo mundo, meio que me isolei do mundo, para passar um ano isolado, cuidando de mim, podemos dizer assim. Cara, e foi a melhor coisa que eu fiz. Mudei de ambiente completamente, assim. E esse ambiente que eu mudei, hoje me modelou por completo. Porque, por exemplo, uma coisa que hoje acabou meio que eu gosto de fazer, cara, eu gosto de estudar pra caramba, cara, eu não posso ficar sem estudar. Eu entendi isso também por conta do TDAH, como o meu cérebro funciona e tal, não sei o quê, que ele precisa estar o tempo todo aprendendo, sabe? E isso, tipo, depois de velho que eu vim me compreender, né? Por isso que o diagnóstico é uma coisa maravilhosa. Mas, tipo assim, eu fui começar a me compreender, então, assim, eu preciso estar estudando, preciso estar fazendo as coisas. E o ruim disso, cara, é que quando você começa a estudar muito, você fica chato. Porque você começa a ficar crítico com um monte de coisa e tal. Não necessariamente que você... Tô dizendo você estudar para você ficar... Não é, filho, não é que você tá super inteligente. Mas é porque o conhecimento, ele vai te deixar crítico, ponto. Sim. Né? O conhecimento é maravilhoso. O conhecimento, ele muda você por completo. Então, por isso que hoje, assim, às vezes, pra galera que eu conheço, eu sempre falo, minha gente,
Estudem, cara. A melhor coisa do meu filho mesmo, caiu no pé dele. Estude, cara. Conhecimento é um negócio libertador, assim. Porque faz você enxergar o sistema de longe, assim, sabe? Muita gente diz, mesmo você ficar maluco, noiado com as coisas, eu digo, não, cara, mas é porque você consegue enxergar um pouco mais as coisas. Por exemplo, a gente falou lá no começo coisa da rede social, da coisa da galera meio que controlar as pessoas, mas cara, ninguém entende mais de neurociência do que as redes sociais. Porque a rede social, ela sabe que o algoritmo sabe, quem constrói aquele algoritmo são neurocientistas junto com programadores. Então são neurocientistas do comportamento, psicólogos. Então eles estão ali avaliando o comportamento para poder criar o algoritmo, e o algoritmo tem coisa que você está aqui, tem coisa que aparece para você que você faz, meu Deus, como assim? Eu estava pensando nisso. Cara, isso é o algoritmo. Sabe assim? Então, assim, ninguém conhece mais você do que as redes. Não, então, são centenas de técnicos, né? Centenas de técnicos e especialistas em áreas específicas e esses especialistas eles se dedicam a manter você ali, né? Então, para você lutar contra isso, realmente é um desafio e tanto, né? É por isso que você tem que fazer de tudo para tentar correr. Se você não pode correr, tipo, segue pessoas ou coisas que apareçam para, tipo assim, procura que apareçam na sua timeline ali coisas que você sabe que vai ser bom para ti, sabe, assim, caramba, eu vou seguir um monte de coisa na época, só neurocientista, só a galera, sabe assim, e eu lembro que teve um impacto muito grande quando eu parei para estudar muito, foi quando eu assisti um podcast, eu acho que foi o Miguel Nicoleles, o Álvaro Machado Dias, e não lembro a outra pessoa, cara. Mas assim, 3 pessoas extremamente inteligentes. Acho que foi o Sérgio Sacani. Mas o Sacani o Sacani era o menos ali dos dois, porque o Nicoleles é uma sumidade na neurociência, o cara é um monstro, talvez o maior neurocientista, um dos maiores neurocientistas do mundo, brasileiro. Diga-se de passagem, sabe? Tipo, o cara que criou, o cara que inventou a interface cérebro-máquina, sabe? Essa coisa de plantar chip no cérebro que o Musk fica fazendo, Nicoleles foi o primeiro a inventar isso aí. E ele que está dizendo que muita coisa vai dar errado, porque ele mesmo já fala, cara, tem muita coisa que ele está fazendo aí que vai dar errado. Né? Não tem como, né? Por conta de questões, tipo, da própria cirurgia, né? Que são complicadas. Mas tem muita coisa avançando na ciência já, sabe? Bacana. Mas não essa viagem do Musk, por exemplo, de tirar o pensamento, guardar a memória da pessoa, esqueça. Isso é, assim, né? Tipo, os maiores neurocientistas do mundo, os maiores pesquisadores, mas, cara, esquece isso. Isso é ficção científica, sabe? Nem tão cedo isso, assim, não tem como, sabe? Mas vale a pena, sabe? Assim, então é isso que eu falo muitas vezes, tipo, o ambiente te modela, sabe? Então essa interação com o mundo externo é o cérebro, porque o cérebro tá ali, né? Você perde os sentidos, vamos supor que você para de ver, para de sentir, para de ouvir e tal. Quando você perde esses sentidos, imagina que você perde parte da tua comunicação com o mundo exterior, inclusive da tua recepção. Então, como é que ele vai modelar o teu comportamento à frente se ele não tem a experiência para poder dizer, por exemplo, eu botei a mão no fogo, eu me queimei, aquela experiência no cérebro, né? Se você não tem essa sensibilidade, se você perde esse sentido, acaba ficando até perigoso e ele não sabe, assim, como interpretar aquilo ali depois, né? Tem até aquela história, né, de que você é a média, ou mais ou menos a média das 5 pessoas mais próximas de você, né? A gente tende a ter um comportamento mimético, de certa forma, né? Um comportamento a tendência de imitar em relação a tudo, praticamente, né? Em relação a gostos, em relação à compra, aquilo que a gente compra, aquilo que desperta o nosso interesse, está muito norteado por quem está à nossa volta, né? Por isso que é interessante a gente ter esse cuidado de observar, né, se realmente a gente está no meio que a gente quer, porque, como você falou, né, esse meio ele está influenciando nas nossas decisões, né? Também isso dificulta, isso influencia nessa questão do livre-arbítrio, né? Talvez a gente não seja tão livre assim. E hoje existe uma coisa muito forte, assim, do tipo, as pessoas, elas não estão pensando, né? É muito mais fácil você aderir. Tem a história muito louca como é que se diz, aquela teoria
teoria da estupidez, né? Hum. Do Dietrich Bonhoeffer, que é essa coisa do tipo, as pessoas pararam de pensar para acompanhar o pensamento dos outros. Tipo, ninguém, por exemplo, tem muito isso, por exemplo, a fake news é exatamente isso, né? Tipo, a pessoa joga sei lá, vou jogar um post dizendo assim, meu Deus, vai haver uma guerra nuclear amanhã, né? Tipo assim, culpa, principalmente quando envolve partido político, né? Que aí entra a ideologia política. E aí vai acontecer isso. Nossa, a pessoa vai começar a replicar. Cara, para que você vai replicar? Você sabe se isso é verdade? Sabe assim, ninguém... Tipo assim, acaba entrando em pensamentos de manada, né? E para você não ficar fora, você adere àquilo ali e você inibe a sua própria capacidade argumentativa. Justamente porque eu quero pertencer a algum grupo ou alguma coisa, eu quero ficar ali. Então isso é o que a gente mais vê hoje, cara, sabe? E é muito difícil hoje. Eu falo muito isso assim, das pessoas da minha idade que eu conheço, muita gente tá falando a mesma coisa. Do tipo assim, eu tô me isolando mais. Eu tô com preguiça de conversar com o povo, porque tá difícil. Cara, e comigo é a mesma coisa, assim, eu tenho preguiça, às vezes, de conversar com o povo, me isolei muito, gosto muito da minha leve antissocialidade, assim, de ficar dentro de casa bastante, mas é uma coisa muito doida isso, cara, assim, que todo mundo que eu conheço tá falando a mesma coisa. Eu digo, cara, então, peraí, então não sou só eu que tô sentindo essa mudança na sociedade, né? Parece uma coisa grossa, né, mas as pessoas estão estúpidas. A grande maioria das pessoas são estúpidas, né? Porque elas não conseguem argumentar, elas perderam uma coisa mais valiosa que a pessoa tem, que é, por exemplo, a sua capacidade de pensar, e você se deixar levar por outros pensamentos, porque você, enfim, o Bonhoeffer fala muito isso, que tipo, o estúpido é o mais perigoso de todos, porque ele não consegue reconhecer a própria estupidez. Ele é tão estúpido que ele não consegue reconhecer que ele é estúpido. Então, assim, aquela coisa do estúpido, ele é mais perigoso que um míssil, pô. E cara. Então, assim, porque é aquele tipo de pessoa que você vai falar e ele não consegue reconhecer que ele está errado. Sim. Sabe? Mesmo ele seguindo, às vezes, um pensamento de manada, um comportamento de manada. Eu vou seguir isso aqui porque, sei lá, eu preciso pertencer, porque somos seres sociais, né? Podemos dizer assim, né? Tendemos a ser, né? A sociabilidade ela é importante, né? Sim. Eu falo que eu preciso do meu isolamento, mas eu preciso ser social às vezes, porque senão a gente adoece. Fato, sim. A gente adoece. A gente precisa, o cérebro ele foi treinado para ser social. Sim. Ele evoluiu para isso. Sim. Né? E dentro desse cérebro social existe o pertencimento. Então, né, a gente precisa pertencer a grupos, né? Senão a gente sente um vazio existencial. Né? Então, essa questão acaba, às vezes, muito atrelando a isso, né? Eu me identifico com determinado grupo, o determinado grupo acredita que o céu é vermelho, eu vou acreditar, a Terra é plana. Eu vou acreditar isso aqui, por mais que você fale, a pessoa não vai acreditar, porque ela está dentro da teoria dela de estúpido. E o pior disso é que a teoria ela é tão certeira que a estupidez, ela não está querendo dizer que você é burro, mas a estupidez, porque assim, o estúpido ele pode ser uma pessoa extremamente inteligente, a estupidez ela é uma cegueira, entendeu? Porque às vezes tem pessoas extremamente inteligentes, mas que são burras, né? Assim, nessa questão de não conseguirem enxergar que aquele viés dela, né, que ela está totalmente enviesada por um determinado pensamento, que nada mais é do que uma réplica de outros pensamentos que ela está somente enviesada naquilo ali, sabe? E aí você vai tentar explicar, é pior, cara. Então, assim, meu irmão, deixa quieto, sabe? É verdade. O Bonhoeffer ele foi perfeito, né, nessa teoria. Sim, sim. Eu não conhecia com esse nome, assim, teoria da estupidez. Mas esse realmente é um assunto que é o que a gente mais percebe hoje, né? A gente já está assim caminhando para o final, né? E aí eu vou te fazer aqui duas perguntas que são meio que perguntas fixas aqui do programa. E a primeira é sobre criatividade, né? Porque esse podcast, o podcast da Mente ao Mundo, ele é sobre criatividade no sentido amplo da palavra, né? Pelo menos eu entendo criatividade como sendo não só essa capacidade da gente de criar coisas, ou por exemplo, de criar filmes ou música, seja o que for, no sentido técnico, mas também no sentido de criatividade enquanto a nossa capacidade de
de se adaptar, né, às mudanças, a nossa capacidade de ressignificar coisas, ressignificar as experiências da nossa vida e tal. Então é uma capacidade que, ao meu ver, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? É algo que está presente aí no dia a dia de todo mundo, praticamente. A gente depende da criatividade meio que para a nossa sobrevivência. E aí, uma pergunta que eu te faço é, assim, na sua opinião, tanto como alguém que é da área de neurociência, né? Como também na sua opinião pessoal, se quiser seguir também por esse viés, na sua opinião, o que é a criatividade? E se você considera ela importante na sua vida ou na sua vida profissional, pessoal ou profissional, e de que maneira a criatividade ela se expressa na sua vida? Então, a criatividade, cara, eu penso como um cérebro bem eloquente, um cérebro bem ativo, podemos dizer assim. É um cérebro bem estruturado, bem ramificado, com vários neurônios bem ramificados, que a gente chama de... São geralmente pessoas com um pensamento muito arborizado, né? Isso é muito encontrado também em pessoas com HSD, pessoas com altas habilidades de superdotação, uma característica muito forte, né, nas pessoas com HSD. E geralmente, cara, sendo um cérebro muito ativo, como eu tenho meu TDAH, é um cérebro que não para de pensar o tempo todo, a criatividade tem me ajudado muito, né? Sempre, na verdade, porque eu preciso disso, né? Eu preciso de ser criativo o tempo todo para poder fazer as coisas, por exemplo, terem sentido na minha vida, né? Imagina que eu fui uma pessoa que comecei como músico, depois fui inventar de fazer gastronomia, e aí de gastronomia eu comecei a já trabalhar, fiz um monte de coisa bacana, ganhei prêmio de gastronomia, aí saí da gastronomia, aí fui inventar de ser perito, cara, tipo, entrei na perícia, assim que eu terminei, comecei a botar coisa de entrei nesse hiperfoco de estudar, tipo, teve um seminário, né, o Seminário de Perícia Criminal Nacional, tipo, eu fui segundo, o meu trabalho foi segundo lugar nacional, né, então, assim, para Alagoas a gente trouxe, né, tipo, trouxe um prêmio para o Nordeste, né, o primeiro lugar foi galera de fora, os outros foram galera de fora, né, que foi o único do Nordeste. Então, a criatividade, ela faz isso, com que você fique se modelando e se modificando o tempo todo, entendendo que o ambiente te transforma e te modela, né, e tentar trazer um pouco do conhecimento. Por exemplo, no meu caso hoje, eu uso muito conhecimento, uma base neurocientífica em tudo que eu faço, tanto para poder aprender, tipo assim, vou estudar com técnicas baseadas em neurociência, né? Como é que se estuda com técnica baseada em neuro? Como é que, né, umas coisas... Eu lembro que o meu primeiro dia de aula foi uma coisa bem impactante, eu acho que, não sei se falei isso, que meio que assim, eu fui estudar neuro para aprender áudio, né, para poder entender como o cérebro funciona. Vamos tentar entender aqui como é que funciona para o áudio isso aqui, mas acabou mudando a minha vida, né, porque eu comecei a entender como funciona o comportamento, porque, tipo assim, primeira aula foi uma coisa meio que dizendo assim, caramba, cara, julgar uma pessoa é um negócio meio burro, julgar alguém, cara, porque quando você entende o porquê você não tem a capacidade de julgar alguém, porque às vezes a gente fala muito subjetivo, né? Mas quando a gente fala objetivo, para dizer assim, cara, você não tem como julgar porque os cérebros, eles são diferentes, né? As pessoas têm experiências diferentes, então o cérebro ele pode não ter aprendido uma coisa e outra aprendeu, eles vão aprender diferentes. Então não tem como chegar para você e dizer assim, cara, fale mandarim. Se você não conhece, se você não teve experiência, seu cérebro não vai identificar. Então às vezes a gente julga uma pessoa, tipo, porque uma pessoa fez algo ou deixou de fazer, e você vai dizer assim, cara, eu tô julgando. Mas aquela pessoa aprendeu aquilo? Né? Como é que ela aprendeu aquilo ali também? Então, assim, e aí você para e faz, caramba, se ela não teve aquele conhecimento prévio, o cérebro dela não tem como entender. Então, não tem como aquela pessoa. Então, assim, é muito difícil hoje, até a pessoa fala, o que é que você acha, tal, não sei o que. Cara, hoje eu me travei para poder julgar as pessoas, assim, sabe? Eu procuro tentar entender por trás o que é que tá acontecendo, aí eu vou tentar analisar, né? Tipo assim, não, cara, isso acontece por causa disso, mas não para... Então, assim, eu acho que é isso, a criatividade, ela traz, a minha mente extremamente arborizada, a criatividade faz ela estar procurando sempre uma coisa diferente e nunca se contentar com algo, porque, por exemplo, é o que eu falei, eu fui
começar a fazer a perícia, comecei a fazer uma pós, eu digo, meu Deus, uma pós não tenho capacidade não de fazer uma perícia não. Vou fazer outra, quando eu estava fazendo 5, sabe? Porque esse pensamento arborizado, sabe, precisava se sentir seguro, né? E aí depois eu termino e começo a inventar um monte de coisa na minha vida, eu já fiz coisa pra caramba, já tive loja, trabalho com cinema, tipo, enfim, trabalho com perícia, é uma vida, é uma frase que eu não lembro de quem foi que disse essa frase, mas é uma coisa assim, não viva uma vida feliz, viva uma vida interessante, né? Sim. Então eu procuro viver uma vida interessante e que eu sei que a criatividade me ajuda muito, porque dentro daqui do meu cérebrozinho, que não para, né, é no 220, se eu não for criativo, ele adoece. Na área da perícia de áudio, você utiliza a criatividade? Você acha que ela é importante? É porque o que acontece, por exemplo, quando eu pego uma perícia de tanto de voz, mas às vezes algum outro tipo de perícia que tem que identificar que o áudio é ou não manipulado, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, eu sempre falo muito que quem leva à frente nessa parte de perícia, quem leva vantagem é quem é músico. Porque o músico, além de ter um ouvido treinado, né, por conta do próprio conhecimento musical, né, ele tem um cérebro diferenciado, né, enfim, acaba pensando umas coisas meio loucas, né, e que quem já tem a cabeça meio doida de ficar pensando em muita loucura, acaba descobrindo as coisas, pô, do nada, assim, porque às vezes dá uma loucura na pessoa, assim, cara, eu acho que isso aí é isso aqui, sabe? E às vezes é uma intuição que não é uma intuição, é um conjunto de situações que o cérebro já processou, já identificou e está apenas te dizendo, e ele processou porque ele teve esse conhecimento prévio, ele tem uma estrutura, às vezes, preparada para aquilo. Então, às vezes, tipo assim, você está fazendo um exame de perícia e, por exemplo, eu costumo não ir na via mais simples. Tipo, eu gosto de tentar entender principalmente o som, como o som é realmente exato. Tipo, exemplo, eu preciso reconhecer se um áudio ele foi manipulado ou não. Eu tento estudar a movimentação. Pronto, agora que eu peguei há pouco tempo, tinham dito que o áudio ele era uma IA. Sim. Porque foi uma coisa, foi agressão física e a pessoa colocou como IA. Caramba, eu comecei a meio que me imaginar criatividade, né? Escute o som, feche o olho, escute o som, entenda a localização espacial, porque dava para escutar a reflexão na sala, tudo. Então, você começa a identificar onde a pessoa estava. Sim. Pela reflexão da onda. O som, ele se aproximou, ele se distanciou, ele veio para o outro lado. Então, você começa a imaginar. Então, isso eu acho que é uma coisa extremamente criativa, você parar e, tipo assim, cara, eu vou botar o meu cérebro para tentar imaginar o que é que estava acontecendo lá. Sabe aquela coisa dos caras lá no Mindhunter, que você tenta imaginar o criminoso com os passos? Mas é mais ou menos isso, você tentar escutar pelo som. Cara, ele veio para cá, ele se aproximou, ele tá dizendo que não fez isso, cara, mas ele estava ali, próximo, um som estava próximo ao outro. As fontes saíram do mesmo lugar, porque a convolução, né, do som, o corpo acústico daquele som é o mesmo. Né? Eles estão ali, porque se o cara viesse para outro canto da sala, sim, ele mudava o corpo acústico, o ambiente acústico, a convolução era totalmente diferente. Sim. Então, e aí, enfim, eu acho que acaba entrando nisso porque meio que a gente vive de gambiarra, assim. De gambiarra não, o brasileiro ele é mais inteligente nessa questão de gambiarra. É estratégico. Um exemplo, estratégico. Eu vou dar um exemplo de na época que eu morava fora, bem rápido isso. Uhum. Eu lembro que a gente estava gravando no estúdio, na escola de engenharia de som, né? A gente estava gravando à noite. E aí, cara, assim, já era de madrugada, já tinham pego todos os cabos no almoxarifado e fechou a escola. A gente estava gravando na madrugada. E aí, quebrou o microfone do bumbo, quebrou o cabo do microfone do bumbo. Meu irmão, só vi a galera botando a mão na cabeça. Meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Acabou a gravação. E não sei o que mais lá. Eu fiz, espera aí, rapidinho. Aí fui, peguei um pedacinho de papel, abri, tirei o cor do microfone, a galera conversando lá, eu remendando, né? O negócio, uma gambe da poxa, assim, com um pedaço de papel para não dar curto, assim. Cara, uma besteira, coisa que a gente faz aqui naturalmente. Sim. Cara, quando eu terminei aquilo, que fechei, que botei, que o negócio funcionou, os caras, meu Deus do céu, cara, como você é inteligente, como é que você pensou nisso?
Disse, minha gente, pelo amor de Deus, isso é uma besteira, vocês que são meio tabacudo, sabe? Mas assim, enfim, né? Pra galera ali, aquilo foi um ato de extrema criatividade, né? Sim. Tipo, mas, enfim, pra gente é meio que sai na urina, como diz um amigo meu, né? É normal. Verdade. Sapulha, o Emanuel Miranda. Pra você, na vida, o que é que realmente importa? Deixa eu pensar rapidinho. Eu tava pensando sobre isso. Cara, o que realmente importa é aproveitar o tempo de forma otimizada. Porque quando a gente vai chegando um pouquinho mais velho, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente começa a perceber que o tempo é o bem mais valioso que a gente tem. No meu caso, principalmente que eu tenho filho, né? Então, eu meio que otimizei a minha vida toda para poder trabalhar menos, ter um pouquinho mais de tempo para eles, né? E eu acho que o que importa é isso, é aprender a valorizar o tempo, gerenciar o nosso tempo, né? Administrar o tempo de uma forma eficiente, para que a gente não vire escravo, né, de um sistema que cobra a gente performance, que acaba adoecendo a gente o tempo todo, né, e que a gente acaba vivendo, perdendo boa parte da vida. Tem até isso muito, eu estava lendo até esses dias sobre a brevidade da vida do Sêneca, que ele fala exatamente isso, né? Se a gente parasse para imaginar o quanto a gente já perdeu de tempo, né? Sem ser com a gente, se a gente parar um dia, assim, vamos pensar um dia, né? O tempo que você gastou pensando em coisa dos outros, em coisa que você tem para fazer, assim, que não é exatamente sua, então, assim, acaba a gente... Mas se pra gente, né? O quanto a gente deixou de tempo pra gente, quanto a gente separou pra gente, especificamente, é o mínimo, né? E às vezes a gente faz muito plano, né? Fala muito sobre isso, às vezes a gente faz muito plano. Ah, cara, quando eu tiver tantos anos eu vou fazer X coisa. Cara, quem sabe? Quem sabe se a gente ainda vai chegar lá, né? Uhum. Né? E aí acaba sendo uma coisa, tipo assim, ele fala até isso, cara, o quão negligente é você se colocar no final da sua vida, quando você já não tem nem mais força, tipo, vigor, para fazer as coisas que você gostaria de fazer. Então, imagine como é. Então, assim, acho que hoje uma coisa que na minha mente eu tento valorizar muito, e o que importa realmente é tempo, né? É o tempo. Aprender a valorizar o tempo. E o tempo, geralmente, eu tento valorizar tanto, tipo, tendo mais tempo para mim, tendo mais tempo para ficar com meus filhos e estudando, né? O conhecimento, sempre conhecimento, assim. Eu paro, tipo, assim, uma coisa que acaba te deixando mais antissocial, mas cada vez que você vai aprendendo um pouco mais, cara, eu não quero mais saber desse mundo, não, cara. Eu quero ficar no meu cantinho mesmo. E é isso, e é só aproveitar o tempo, né? Aproveitando agora a minha vida, num sonho de poder ir para alguma serra, criar uns bichinhos, fazer meus vinhos, sabe? Uhum. É isso. Chegamos ao fim aqui do nosso episódio. E eu quero te agradecer por você ter topado, né, participar dessa nossa conversa e ter cedido, né, o seu tempo para a gente poder trocar essa ideia. Já fazia um tempo que eu queria conversar contigo. E aí, como eu te falei, né, lá atrás, quando eu assisti aquele episódio do Love, Death Robots, aí foi o gatilho para eu finalmente fazer o convite, bora lá. Então, massa que você aceitou e para mim foi praticamente uma aula, né? Uma verdadeira aula sobre som, sobre neurociência, sobre essa área que eu realmente desconhecia, né? Eu sou completamente leigo sobre essa área, que é a da perícia em áudio, perícia judicial e tal. E assim, pra mim foi muito gratificante e eu acredito que o pessoal também vai gostar muito, a galera que vai assistir. Se quiser divulgar o seu trabalho também, quiser passar alguma informação pra gente finalizar. Quem puder, segue lá o audioforense.br, que é onde eu geralmente coloco algumas coisas sobre perícia e tal. E é o que eu vou falar o que eu sempre falo, né, para todo mundo. Estudem, sabe? Parem um pouco por dia, cara, comecem a ler artigo, comecem a ler um pouco mais, sabe assim, principalmente ler é uma coisa interessante, cara. E ler, se o pessoal soubesse o quão faz bem ao cérebro ler, né? Ler é um absurdo. Não é só pelo conhecimento, mas porque você exercita o cérebro de uma forma maravilhosa. Ler e escrever também, né?
E a gente tá perdendo, cara, a gente tá perdendo a escrita, cara, a gente tá perdendo a capacidade de escrever. Isso é uma coisa absurda, né? Porque isso aqui é um dos movimentos mais difíceis do corpo. Que incrível, né, cara? O pensamento. Polegar né? opositor, E hoje, né? e a gente, por estar celular, entendeu? A gente está perdendo o pensamento, cara, a capacidade do pensar. Isso é um absurdo. Enfim, mas isso que eu falo, estudem. Acho que a melhor coisa na vida, assim, o conhecimento é uma das melhores coisas na vida. Então, livra você de N coisas, sabe? Vai te deixar um pouquinho antissocial, mas é legal. Eu concordo, teve esse efeito colateral em mim também. Exato. Eu concordo totalmente. É bem isso. É bem isso. Você Massa. fica mais antissocial, mas é legal.